Lá na China, uma outra parada que se fala bastante é sobre, por exemplo, direito de liberdade religiosa Sim, sim, ou, ou direitos de pessoas LGBTQIA+, tudo isso. Eu outro dia eu tava vendo no Instagram uma moça falando, era um vídeo dela falando assim, me falaram que não pode sair com a Bíblia na rua na China. Ah, e tem a mina que vai lá e sai, né? Aí ela saindo com a Bíblia, assim, não sei. Nada acontece, tudo mais. Mas como é na realidade lá? Como é que... É, Tanto direitos... todos esses, sabe? A gente já falou um pouco sobre sim. minorias, Sim. mas direitos de religiosidade e tudo mais. As minorias, inclusive, nunca tiveram limitação de filho, né? Durante a lei do filho único não tinha. E elas têm outros benefícios justamente por ser minorias. Liberdade religiosa na China. Como eu estava falando ali, né? O cristianismo recente na China, ele chega através de guerra. Então, assim, não é a parada que os caras curtem muito, né? Porque eles chegam já matando gente. O Islã já está lá há muito tempo. Eu moro numa cidade que tem uma mesquita de 1.300 anos, que a minha cidade é o fim da rota da seda marítima. E a China tem 5 religiões, que é o protestantismo, o taoísmo, o budismo, o islã e o cristianismo. O catolicismo, né? E essas são as aprovadas pelo governo. E elas têm que responder ao governo. Tudo que eles pregam tem que ser aprovado pelo governo. Não tem bancada da Bíblia, não tem pastor falando do governo, não tem. Porque eles entendem que, beleza, você quer acreditar nisso aí? Não tem problema. Mas o restante do país não é obrigado a nada, né? Então é proibido pregar na rua, por exemplo. Porque fere o direito dos outros de não acreditar em nada ou de acreditar em outras religiões. Sim. Então, tem gente que segue religiões que são fora dessas aí, que aí os caras vão fazer igreja, por exemplo, dentro de casa, ou, sei lá, num salão de festa de um prédio, que aí não pode. É ilegal, no caso, né? E aí vai entrar a questão de liberdade religiosa ou não, mas, de novo, a gente está falando de um outro país que tem uma outra cultura e uma outra forma de enxergar a religião. Porque aqui no Brasil, a religião de matriz africana também não tem liberdade. Né? Foram pelo menos oficialmente oprimidas por um tempo. Não tem feriado de Umbanda no Brasil. Não tem. Só tem feriado do catolicismo. Então, na China, eles enxergam dessa forma. E eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é a forma que funciona para eles. Então, quer ir na missa rezar? Não tem problema. Tem cidade que tem missa em inglês, tem cidade que tem missa em francês, chinês. Na cidade que eu moro é chinês, inglês e cantonês. Tem Bíblia que dá para comprar na igreja. E aí tem os outros templos que também ficam abertos. Tá lá a mesquita funcionando até hoje. Quer ir rezar lá? Não tem problema. Agora você não pode incomodar os outros na rua. Sobre LGBT é outra história. Porque na China, até o cristianismo chegar, ser gay na China era ok. Não era uma parada abertamente aceita, justamente por conta da filosofia chinesa, né? Mas a gente tem imperadores que eram gays. Então, era de boa, assim. Vem o cristianismo, vem a questão da culpa cristã, do pecado e não sei o que, e acabou com a história. Né? E aí hoje, apesar de hoje o cristianismo não influenciar tanto a China, isso ficou lá. Então a Constituição da China diz que casamento é só entre homem e mulher. Casamento no civil é só entre homem e mulher. Eu conheço casais gays que moram lá há anos, zero problema. Eu tenho amigos que são gays e falam, cara, brasileiros inclusive que moram lá, eu me sinto mais seguro aqui porque aqui eu sei que eu não vou apanhar na rua. Não corro risco de ninguém me bater, não corro risco de morrer. Mas, né, a gente tem esses outros problemas que os caras não podem casar. Teve um caso famoso lá de 2 mulheres que viveram a vida inteira juntas. Uma das 2 faleceu e a parceira ficou com nada. Porque, de acordo com a lei, ela não tem direito a nada. Então ainda tem que avançar muito nisso aí. Mas não vai ter violência física, por exemplo. Mas isso daí é uma... Lá entre o sentimento da sociedade, isso daí é um assunto de alta prioridade? Não. Eu acredito que isso vai mudar com o tempo, porque a China, basicamente, é igual aos outros países. São homens heterossexuais, idosos que controlam o país. Então, só vai mudar à medida que as gerações forem mudando, né? A gente tem toda uma geração de chineses que moraram fora, que tiveram contato com muitas outras coisas e voltaram para a China. Um dia eles vão ser líderes políticos. E talvez as coisas comecem a avançar nesses assuntos. Mas demora, né? É um processo que demora. Sim. E qual que é os assuntos mais... A gente falou aqui da segurança e tudo mais, mas falando dessas coisas que são mais questões, tipo,
minorias, liberdade religiosa, liberdade da pessoa LGBT, ou poder fazer coisas lá. O chinês tem você sente que eles têm algumas coisas que eles gostariam que fosse diferente na China, ou isso não é um assunto? Cara, eu não sei muito. Os pessoal que trabalhava comigo, cara, eu sempre falo disso. Eles falavam dos filhos que tinham que fazer vestibular, Tá. do tufão que tava vindo. Ah, porque tem promoção de carro agora que o governo tá dando incentivo para comprar carro elétrico, vão comprar carro elétrico. Os caras falam de vida normal que nem a gente, cara. Entendi. É vida normal que nem a gente. Ah, porque meu filho agora vai morar na cidade longe pra caramba, eu vou ter que viajar, vai ver. E aí meu carro elétrico, a bateria não chega. Essas paradas assim, cara. Galera fala dos problemas diários que nem todo mundo, cara. A gente é igual em qualquer lugar. Imagino. Bom, é interessante que tu quer ficar lá, né, cara? Por enquanto sim, por enquanto sim. Eu tenho plano de repente fazer mestrado lá, né? Então por enquanto sim. Pois é. Tu vem aqui no Brasil, tu me disse, uma vez por ano. Mais ou menos uma vez por ano. Mais ou menos uma vez por ano. Pra ver a família, pra ver a galera que Ver tá os aqui. amigos, ver família, né? Às vezes até participar de alguma coisa. Alguém vai te visitar lá? Até hoje ninguém foi, cara. Por quê, cara? É longe, né? Acho que tem medo de ser preso. É longe, cara. Pô, eu vou amanhã embora, vai dar 30 horas de viagem. Por causa da escala no Catar, que é longa, vai dar 30 horas, cara. E também não é barato, né? A passagem Não é barato. 8 mil uma passagem agora. É. E tá barato, né? Antes tava 10, 12. É longe, é caro. Por falar em longe, caro, visitar ou não visitar, como é que tu ficou lá durante o tempo da pandemia? Sim. Durante todo o tempo da pandemia, tu tava lá, Tava. não podia sair. Podia. Em 2021, eu fui abrir uma fábrica nos Estados Unidos para a empresa que eu trabalhava. Só que tinha um controle absurdo, né? Para voltar, nessa época a Omicron já estava lá. No começo da Covid, teve o controle pesado ali, né? O país fechou muita coisa. Depois que reabriu, tava a Delta, tava suave. Uhum. Quase não fazia teste, mas ninguém podia entrar na China com Covid. O cara ia para quarentena. A Omicron veio, aí virou uma maluquice. Eu saí dos Estados Unidos, eu tive que fazer um exame de sangue para provar que eu nunca tive Covid. O exame de Covid, normal. E bater uma foto com o passaporte no laboratório para mostrar que era o meu exame e mandar para o consulado me dar um código verde para entrar na China. Entra na China, no aeroporto, já faz o teste, espera o resultado, tá ok? Vai para um hotel, num ônibus selado, um hotel que é específico para quarentena. E aí eu fiquei lá 14 dias. Se estivesse doente, vai para o hospital até dar negativo. Nesse hotel eu fiquei 14 dias, depois a minha província exigia mais 14 dias em casa. Então eu fiquei 28 dias de quarentena. 14 trancado no hotel, mais 14 trancado em casa. E aí em casa era mais tranquilo, né? Porque meus amigos podiam comprar coisa e deixar na porta, por exemplo. Mas era um controle muito grande. Muito grande, cara. Eu falo, né, que a gente não conhece ninguém na China que morreu de Covid. E não é que não morreu, mas morreu num volume muito pequeno. Na fábrica que eu trabalho, assim, das pessoas que eu tinha contato, ninguém da família deles morreu de Covid. Porque teve um controle aqui. Teve um controle muito grande, teve campanha de vacinação, que não foi como é aqui, por exemplo. Lá só teve 3 vacinas e o pessoal não aderiu tanto, né, às 3 vacinas. E aí, do nada, o país abriu, porque começou a dar nos nervos do povo, né? Não aguentou mais. E aí o governo teve que abrir. E abriu do nada. E aí a população ficou tudo doente de uma vez só. E aí os hospitais lotaram e tal. Deve ter morrido bastante gente? Deve. Mas não é como é nos Estados Unidos, né? Como é aqui, por exemplo. É assim, absurdo. Vai lá, fala com um chinês, ninguém sabe, cara. Ah, quem morreu? Não sei, não conheço ninguém que tenha morrido.